especial do Dr. Camilo Xavier. Participação especial do Dr. Camilo. E Iago, você estava falando coisas muito interessantes. Mas deixa eu pedir mais uma vezinha aqui para os dois. Você tem dúvidas, tem algumas perguntas? Pode mandar que eles respondem. Então, o WhatsApp 16 99784 6463 ou o telefone 16 3632 mil. Um áudio que a gente coloca no ar. Iago. Bom, estava falando que eu vejo com muito pessimismo essas tecnologias intracorporais, né? Porque eu valorizo muito a minha liberdade e eu acho que essas tecnologias são muito invasivas, são muito abrem um potencial de controle por governos, empresas privadas, né? A gente não sabe o que vão colocar dentro do nosso corpo e o que podem fazer com essa tecnologia. Eu até aproveitar e perguntar para o Dr. Camilo, que é o expert aqui da área de medicina. Doutor, nós vemos com muita esperança, eu diria, as tecnologias de inteligência artificial, de inovação de tecnologia de uma forma geral, principalmente na área de medicina, na área médica, né? Porque eu acho que o nosso instinto mais básico é o de sobreviver. Então, essas doenças que para hoje não existem cura, com inteligência artificial, com a computação quântica que pensa muito mais rápido, processa dados com muito maior velocidade e precisão. Por exemplo, o senhor, como médico, recomendaria um nanorobô que faz um scan completo? Hoje, para carro, isso já existe, né? Scan completo de carro, que vasculha antes de, como é que você falou? De preditivo, não é nem preventivo, preditivo. Então, o senhor usaria uma tecnologia preditiva que, por exemplo, identificasse um potencial câncer antes de se desenvolver? Esta é uma pergunta que remonta assim, a uma reflexão muito grande, né? Porque, na realidade, um dos aspectos importantes da medicina é a prevenção de lesões, alterações orgânicas. O fato de que você tem que ser invasivo nesse aspecto já é um pouco arriscado a gente vaticinar, vamos chamar assim, no uso mais apropriado da tecnologia. Vocês falaram muito, e eu acho com muita razão, na humanização, né, do uso das tecnologias, que seria tanto no setor de saúde, intelectual, linguagem também, como foi mencionado aqui, e o aspecto na área tecnológicas também. Então, eu acho que dar hoje uma afirmação positiva é um pouco prematuro, né? Temos que ver as consequências e os usos dessa tecnologia nova em benefício da saúde, o que talvez caiba agora também colocar, é o problema como eu mencionei antes, da relação médico-paciente, que hoje em dia os pacientes, agora eu também sou paciente, muito mais do que um profissional ativo, porque eu brinco sempre brincava e agora continuo brincando, porque acho que a vida tem que ser levada um pouco nesse nível, de que um dos alunos mais recentemente me perguntou: o senhor não tem saudade da medicina que o senhor praticava? Eu tenho muita saudade. O que o senhor tem mais saudade? É de cortar. Agora eu sou cortado. Mas que esse aspecto todo, né, a gente tem que levar em consideração. E é um fator de humanização mesmo, né? Você se adequar. Então, eu não tenho uma resposta a esse tipo de... Eu queria perguntar uma coisa para você perguntar para o doutor Camilo. E se fosse assim, que eu ouvi dizer, né, porque aí seria ouvir dizer, um nanoremédio que fosse específico, né?
entrasse no seu corpo especificamente para uma doencinha aqui. Se é uma doencinha, digamos aí, no pulmão, ele não tinha que ir para o fígado, nem para o rim, né? E nem opilar o fígado, né? Vamos dizer, né? Efeitos colaterais. E se fosse um nanozinho, um remédio desse, você aceitaria? Você pode perguntar isso para o doutor Camilo, para mim? Doutor, pensando também nessa questão, eu estava lembrando das vacinas, né, da pandemia que a gente passou recentemente, e muitas pessoas ficaram alarmadas, falando que iam instalar chips na gente, que a China e os Estados Unidos estavam fazendo conspiração para controlar a gente. Então, essa questão de saúde, né, de conscientização dos avanços da medicina, eu acho que também é algo que a gente tem que pensar, tem que discutir, tem que trabalhar com a população em geral para conscientizar sobre os benefícios e os malefícios também. O senhor usaria um nano-remédio, nem que fosse esse robozinho, mas específico, que não ia exercer nenhum efeito colateral, era direcionadinho, ia lá direto na doencinha, curava aquilo, sem causar nenhum outro problema. Efeito colateral. Não, é um dilema, né, evidentemente. Você é muito pessoal, e também na relação médico-paciente, que ele iria certamente, o profissional, ele ia alertar sobre os benefícios e também daquela linha que você falou, até o possível assassinato da tecnologia. Mas não é o caso. O caso é mais específico. Eu imagino assim que, se você for considerar essa introdução de um elemento estranho no teu organismo, mas que tem uma finalidade específica, eu acho que cabe, porque você vai antecipar uma possível complicação que pode ocorrer, não é mesmo? Eu estou lembrando isso, sabe por quê? Porque eu mesmo já fui objeto de um exame parecido com esse, que fizeram uma avaliação através de um aparelho digestivo de uma possível alteração que infelizmente não houve. Então, eu introduzi no meu organismo um radioisótopo, que ele poderia, eventualmente, fazer uma leitura de um determinado órgão que não é acessível, né? E de uma maneira, não é invasiva, ela é quase que, vamos dizer, um radioisótopo que se enxerga e elimina, ele não fica no teu organismo. Então, nesse caso, eu acho que até cabe a gente cogitar. É isso. E você, usaria o nanorobô vasculhador? Esse assunto acaba caindo numa questão também, que é muito estudado, que tem alguns artigos, que é a questão da evolução da tecnologia até chegar na imortalidade, né? Porque se a gente pensar dos pontos de vista da farmacologia, da medicina... Tem um futurista, o Raymond Kurzweil, que acredita que em 2045, quem viver verá, acho que você vai... Não, quem sabe se estamos vivos. Já teremos a imortalidade. Ele acredita. E ele é diretor de engenharia do Google. Ele não é pouca coisa. Porque se a gente pensar nessa evolução da farmacologia, da medicina, no sentido de você criar medicamentos cada vez melhores e sem efeitos colaterais, né? A gente acaba caindo nessa questão, né? E tem a questão também de, mais futurista ainda, né? Que seria você transferir a mente de uma pessoa para um dispositivo, para um computador, para a pessoa ter uma consciência ali dentro de uma máquina, né? O famoso Ghost Shell. Você transferiria? Faço. Olha, Você quer viver para sempre? eu acho que o Iago vai fazer uma enquete. Mas antes disso, Alexandre, volta aqui. Porque a gente nós vamos agora fazer um bombardeio, no bom sentido da palavra, para esses doutores causídicos aqui, né, como diria o Odorico Paravastu, os nossos advogados. O seguinte, vocês estão comentando aí, né, que todo esse lado negro, né, esse lado mal da IA, apesar da nossa positividade, né, eu também acredito, eu também sou positiva, eu acredito. Tem aí realmente um lado negro, mas Alexandre, me ajuda aí, daqui um pouquinho te passo a palavra para você me ajudar. Vocês não acham que o
que está faltando é regulamentação jurídica, regulamentação legal. Agora é com vocês, mas o Alexandre vai ajudar aqui. Olha, inclusive antes de vir para cá, ontem, né, no programa, eu fiz essa pergunta para o chat GPT. Né, e também para o Manos, que é uma outra IA que eu gosto muito de trabalhar com ela. E ele colocou exatamente esse ponto da regulamentação. A Europa deu o primeiro passo, a China está discutindo isso, os Estados Unidos está discutindo, no Brasil há ensejos de discussão, mas né, nós vamos estar sempre aí. Olha como ele é gentil, É. para não dizer que não há nada. Mas vamos lá, então, regulamentar a mídia, regulamentar o uso de tecnologia é sempre uma tarefa difícil, né, complexa, que envolve você limitar alguma coisa, né, ou como vai ser utilizado. Mas nós vimos recentemente, foi ontem ali, estourou um vídeo de um desses influenciadores, né, falando sobre o uso de crianças e pornografia infantil, etc. Tá bom? E isso já virou tema no Congresso, e o pessoal já está se mobilizando, botar uma CPI para isso, né? E isso talvez seja o caso também do uso da inteligência artificial. Os meus alunos hoje de faculdade, eles têm a seguinte, tudo que eles escutam, eles falam assim, será? Tudo que eles veem, eles falam, será? O vídeo que eles veem, será que isso é verdade? Então eles já começam a desconfiar da sombra, né? Como é que fica aí? No campo jurídico, o que tem se discutido? O que a OAB, ou assim mesmo os advogados, a classe de advogados, tem discutido sobre o uso da inteligência artificial? Do ponto de vista jurídico, a gente tem uma regulamentação mais genérica, vamos dizer assim, do CNJ, né? Que basicamente afirma que tudo que você utilizar, né, em decisões, em petições, tem que informar que foi gerado por IA e que obrigatoriamente aquilo foi supervisionado por um humano. A OAB também tem soltou esse ano uma resolução também sobre isso, né? Basicamente falando que o advogado não pode criar tudo 100% com IA sem supervisão humana, basicamente isso. Então, mas o que a gente tem visto na prática são, como o Dr. Iago falou, várias decisões aí que acabam identificando que o advogado usou decisões que não existem, né? E os juízes também. E juízes também, né? Juiz também, eu também vi. Se você pesquisar por jurisprudências atuais aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, você vê que está tudo padronizado com um estilo de formatação de inteligência artificial. Né? Tem um resumo, né? Tem uma fundamentação. Você vê que uma decisão é favorável ao recurso, outra não, mas a estrutura é idêntica. Né? Então você vê que na própria decisão não consta que foi utilizada inteligência artificial. Então eles estão cumprindo mais as decisões do CNJ, por exemplo. Eu sou um pouco descrente de regulamentações, porque, querendo ou não, não é suficiente. Se você regulamenta, traz, como você falou, é muito difícil você regulamentar uma nova tecnologia e trazer responsabilidade, chamar as pessoas responsáveis, obrigar a agirem preventivamente para evitar danos, violações de direitos, é muito complicado. Nós temos o AI Act da Europa, que estabelece algumas regras sobre o uso baseado no risco inaceitável, risco limitado, né? Então, mas eu só vejo uma mudança realmente quando o povo acorda para essa realidade. Como você trouxe essa semana, tivemos um caso aí de um vídeo de um influenciador que fala sobre essa exposição de crianças, na maioria das vezes pelos próprios pais, e com a anuência das redes sociais, né? Com O algoritmo permite isso, a permissividade do algoritmo. Aliás, permite não, ele potencializa porque dá views e entrega para as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, e aí os pais, os responsáveis pelos conteúdos, veem que dá views e aí usam isso para gerar engajamento, monetizar também. monetiza a coisa. Então, só que nós sabemos que, infelizmente, a pedofilia é um tema muito antigo, né, e muito presente. Já no começo do ano passado, foi incluído no ECA como crime diversas condutas que são
consideradas pedofilia. Então, a gravação, o armazenamento, a exposição, a divulgação. Então, diversos verbos são utilizados para caracterizar a pedofilia para que você possa responsabilizar criminalmente essas pessoas que têm esse tipo de conduta. Só que só agora aparece com essa repercussão de um influenciador que não tem nada a ver com crianças, com algoritmos, nada. Ele faz vídeos de comédia, de engraçados, etc. Só que ele usou com esse espaço dele, essa visibilidade dele para denunciar esse caso, e agora parece que as pessoas estão acordando. Nossa, é mesmo, né? Isso acontece. Mas não tem como a gente falar que a gente não sabia. Então, eu estou usando esse exemplo para falar que não vai bastar uma regulação de inteligência artificial para que a gente consiga o respeito aos direitos, que eu acho que é isso que é o fundamental. A gente tem que se mobilizar como sociedade para que as Big Techs efetivamente respeitem a nossa privacidade, a nossa intimidade, a nossa imagem, todos esses direitos, a nossa liberdade, todos esses direitos fundamentais que nós temos, que temos que ter garantido que uma regulamentação não vai ser suficiente, porque nós sabemos que existem lobbies, existem jogos de interesse na política, né? Essa regulamentação eu sou reticente também, né? Exato. Quanto mais Eu regulamento, acho você que eu quero fazer uma pergunta para vocês como advogados, né? Eu imagino o seguinte, bom, existe o Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, se eu vou numa loja comprar alguma coisa, a loja tem a sua responsabilidade e o fornecedor do produto tem a sua responsabilidade, tá? Quando eu estou dentro de uma mídia social, de repente aparece uma propaganda lá para mim, eu vou lá e comprar aquilo, e aquilo é uma fake news, eu caí numa roubada e fui levar meu dinheiro, né? Quer dizer, como é que fica no campo jurídico a questão da responsabilização? Quer dizer, a rede social, ela não tem responsabilidade alguma de nada? Ou ela é responsável? Eu sou leigo nisso, eu estou fazendo essa pergunta para vocês. tem. Só um detalhe bem curioso, né? Há pouco tempo, a Meta, que é dona do WhatsApp, a Meta do Zuckerberg, a Meta tinha a pretensão de usar os dados que nós colocamos no Zap, a gente coloca cada coisa no Zap, né? Usar isso aí para treinamento de IA. Aí eu me lembro que até o próprio governo brasileiro entrou aí e deu um basta nisso aí. Então, essa questão. Aí eu devolvo a você a pergunta do Alexandre, é crescida desse detalhe. Elas são responsabilizadas, né? Muitas vezes quando a gente entra num processo com uma Big Tech, em relação a uma pessoa que sofreu um golpe, por exemplo, a gente não vai entrar, geralmente não entra na esfera criminal, né? Para ficar investigando quem é o golpista que postou aquilo lá, ou quem roubou um perfil, como seguidores, para aproveitar aquilo e postar, vendendo produtos pela metade do preço, por exemplo. A gente vai direto na Big Tech e de uma responsabilização dela. Porque é difícil a gente identificar os usuários, né? E a Polícia Federal, basicamente, né, que tem essa atuação, não tem braço para ficar identificando cada usuário que usa de fraude, né? O que eles fazem geralmente é ir atrás das grandes organizações criminosas que fraudam. Nós temos uma dificuldade porque não existe ainda uma disposição legal específica para responsabilização. Nós tivemos a UPL das fake news, que foi proposto há 2 anos, e que, vocês devem saber, ficou parado, está parado ainda no Congresso por causa das Big Techs. Eu tive muitos amigos artistas que estão no movimento aí de garantia dos direitos dos artistas para os streamings, que estavam em Brasília fazendo o lobby deles, né, barulho para que eles fossem ouvidos também. Mas, infelizmente, é mexer numa briga de cachorro grande. Então, não temos ainda um arcabouço específico, né, que determine quais são as responsabilidades. Recentemente, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, que falava sobre a remoção de conteúdos após decisão judicial. E nosso Supremo entendeu que não há necessidade de você ter uma decisão judicial para a remoção de um conteúdo infringente, que viola direitos, por exemplo.
Então, isso é um passo para chegar na responsabilidade também das redes sociais, das plataformas em geral, por conteúdos como, por exemplo, fake news, fraudes, etc. Calúnia, difamação, né, que são muito comuns, né? Então, o Supremo vai ter que regulamentar, né, para ver qual vão ser os critérios exatos, né? A propósito disso que você está falando aí, Iago, eu como cidadã, né, agora estou do lado de cá, você está do lado daí, então eu quero te questionar isso aí. Ele contra-argumentar da seguinte maneira: a gente fica bastante desprotegido. E você citou aí a briga de cachorro grande, né? Será que nunca, nesse universo de Deus, os cachorros pequenos vão poder ter a sua vez? O que também é uma coisa que você tinha colocado anteriormente, que é muito difícil regulamentar isso. Mesmo sendo muito difícil, quer dizer que a gente não deve tentar, que não tem esperança, não há salvação? Eu vejo com uma certa reticência, sim, porque toda grande mudança ocorre quando a população está muito estafada, quando a gente está realmente cansado de toda essa exposição, de toda essa vulnerabilidade que a gente sente, e aí o povo se une para mudar. Enquanto o povo não tomar consciência, eu acho que é muito difícil isso acontecer tão cedo, realmente não vai ter nenhuma mudança. Esse povo não é inteligente? Não. A maioria das pessoas, deixa eu só me explicar, como você disse, usou esse termo, analfabetas. Nós ainda estamos no Brasil e no mundo com um movimento muito grande de analfabetos funcionais. E agora, nós temos ainda o analfabetismo digital, em que as pessoas têm a ferramenta na mão, mas não sabem para que usar, serve para mandar... Inclusive, os doutores da era da escrita, nós, doutores da era da escrita, acabamos de ficar analfabetos. Aumentou muito o número, né? E eu, respondendo também a sua pergunta, se nós vamos sempre ser cachorros pequenos, não vamos ter vez, eu diria que não. Recentemente nós tivemos 2 casos que me fizeram pensar bastante também. Na mesma semana, teve um caso de um casal do Rio Grande do Sul, em que a esposa descobriu as traições do marido e tirou print de todas as conversas dele com o amante e fez um verdadeiro dossiê, um calhamaço das provas não é crime, mas da prova do fato, e deu para a família inteira ver, né, a situação. A família já sabia, mas isso viralizou. E esse rapaz que foi exposto pediu na justiça para que os vídeos fossem retirados. E o juiz entendeu que não tem como, apesar de estar no Marco Civil da Internet, a remoção do conteúdo, o juiz entendeu que seria um trabalho... É tarde. Seria tarde. Inês é morta. Inês é morta, com certeza. E um outro caso, na mesma semana, do casal dos Estados Unidos, do CEO e da diretora da RH, que estavam no show do Coldplay, né, e foram filmados em um momento Esse viralizou. trocando carícias, né? A pergunta, e aí eles estão até demandando o Coldplay judicialmente porque estão acusando eles de terem perdido a família, perdido a esposa, o marido, mas na verdade, se eles não quisessem ter sido descobertos, que ficassem em casa. Então, a minha defesa agora é, se você realmente quer privacidade, se você não quer ser exposto, se você não quer estar vulnerável, como você disse, a única solução possível hoje é estar fora das redes. Bom, vamos chamar de Neulis, porque depois a gente tem que questionar isso aí, né? Como é que é? Estamos no Big Brother, estamos todos vulnerabilíssimos. Um Big Brother invertido. O discurso médio que é pode usar os dados,